Olá, me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer, é o transporte para um outro tempo, outro mundo, cheio de deuses, reis e mistérios. Inscreva-se, não custa. Elias surgiu nas páginas do Antigo Testamento como uma figura envolta em mistério e poder. Um profeta cuja voz ecoava nos vales e montanhas de Israel como trovão, em meio a um céu fechado. Ele não veio para trazer conforto, mas para abalar as estruturas de um povo que havia se afastado do Deus verdadeiro, mergulhando cada vez mais fundo na idolatria e na corrupção espiritual. Sua presença era como uma chama ardente, incontrolável e viva, anunciando que o Senhor ainda reinava, apesar da rebeldia de seu povo. Olá! O período em que Elias viveu não foi tranquilo nem espiritualmente saudável. Israel estava nas mãos do rei Acabe, um governante cuja fama de perversidade atravessou os séculos. Ao seu lado, reinava Jezabel, uma mulher decidida, astuta e implacável, que trouxe de sua terra natal o culto a Baal, um deus pagão reverenciado por rituais sombrios e sacrifícios que profanavam a fé de Israel. Juntos, Acabe e Jezabel espalharam a idolatria por todo o reino, corrompendo o coração do povo e erguendo altares para deuses estrangeiros, provocando a ira divina. Foi nesse cenário de decadência moral e espiritual que Elias recebeu seu chamado. Sua missão não era diplomática nem suave. Era uma convocação à guerra espiritual, um confronto direto entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. Ele deveria chamar Israel ao arrependimento e expor a futilidade dos ídolos, mostrando que só o Deus de Abraão, Isaque e Jacó era digno de adoração. A coragem que exigia tal tarefa estava além da força humana comum. Era o próprio Espírito do Senhor que inflamava o coração do profeta para enfrentar reis, multidões e falsos sacerdotes. O primeiro grande ato de Elias foi ousado e dramático. Ele anunciou ao rei Acabe que não cairia nem orvalho nem chuva sobre Israel por anos, até que ele, o profeta, declarasse o contrário. Era uma sentença terrível para uma terra dependente da agricultura e do pastoreio. Sem chuva, viriam a fome, a sede e o desespero. Baal, a quem o povo atribuía poder sobre a fertilidade e as colheitas, seria exposto como impotente diante do Deus verdadeiro, que controlava os céus e as estações. Com essa palavra, Elias desapareceu, guiado por Deus a um lugar de refúgio. Junto a um riacho isolado, o profeta experimentou o cuidado divino de maneira extraordinária. Corvos, aves consideradas impuras pela lei, traziam-lhe pão e carne 2 vezes por dia, enquanto ele bebia da água que ainda corria pelo leito do riacho. Era uma provisão inesperada. Um milagre silencioso em meio à devastação que começava a assolar Israel. Naquele retiro solitário, Elias aprendeu a depender inteiramente do Senhor, fortalecendo sua fé para os confrontos que ainda viriam. Quando a seca se agravou e o riacho secou, Deus o enviou para Sarepta, uma cidade estrangeira, para encontrar uma viúva que o sustentaria. Ao chegar, Elias encontrou a mulher recolhendo gravetos. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um resto de azeite para preparar a última refeição para si e seu filho antes da morte pela fome. Mesmo assim, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um pão para ele, prometendo em nome do Senhor que a farinha e o azeite não acabariam até o fim da seca. Contra toda a lógica, a mulher confiou, e o milagre aconteceu. Dia após dia, a farinha não diminuía e o azeite não se esgotava. Mas a casa daquela viúva ainda veria um sinal maior. Seu filho adoeceu gravemente e morreu, mergulhando a mãe em desespero. Tomado de compaixão, Elias levou o menino ao quarto, clamou a Deus com intensidade e se estendeu sobre a criança 3 vezes. A vida voltou ao corpo do menino, e ele respirou novamente. Foi o primeiro registro bíblico de uma ressurreição,
mostrando que o poder do Senhor alcançava até os limites da morte. Com esses sinais, a fama de Elias cresceu, mas o confronto decisivo ainda estava por vir. Deus o enviou de volta a Acabe para anunciar o fim da seca, mas antes haveria um duelo espiritual sem precedentes. No Monte Carmelo, Elias convocou todo o povo de Israel, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, desafiando-os a uma prova definitiva. Cada lado prepararia um sacrifício, mas não colocaria fogo. O Deus verdadeiro se revelaria enviando fogo do céu para consumir a oferta. Desde cedo até o meio-dia, os profetas de Baal clamaram, dançaram, gritaram e até se feriram com lâminas, na esperança de que seu Deus respondesse. Mas Baal permaneceu mudo, incapaz de agir. Ao entardecer, Elias reconstruiu o altar do Senhor. Colocou a oferta e mandou encharcá-la com água até que escorresse ao redor. Então orou, pedindo que Deus mostrasse ao povo quem era o verdadeiro Senhor. Imediatamente, fogo caiu do céu, consumindo não apenas a oferta, mas a lenha, as pedras, a terra e até a água do rego ao redor. O povo caiu com o rosto em terra, clamando que o Senhor é Deus. Elias então ordenou a execução dos profetas de Baal, removendo a liderança espiritual corrupta que havia conduzido Israel ao pecado. Mas a história não terminou ali. Ele subiu ao topo do monte e orou pela chuva que por 3 anos e meio havia cessado. 7 vezes enviou seu servo para olhar o horizonte, até que finalmente apareceu uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Pouco depois, os céus se encheram de nuvens, e uma tempestade trouxe de volta a fertilidade à terra. Contudo, a vitória no Carmelo despertou a fúria de Jezabel. Ao saber da morte dos profetas, a rainha jurou matar Elias. Aquele homem que havia enfrentado multidões e reis, agora fugia para o deserto, abatido e temeroso. Sentou-se debaixo de um zimbro e pediu a Deus que tirasse sua vida, sentindo-se derrotado e sozinho. Mas o Senhor, em sua misericórdia, enviou um anjo com pão e água, fortalecendo-o para uma jornada de 40 dias até o Monte Horebe. No Horebe, Elias experimentou uma revelação singular. Esperava talvez que Deus se manifestasse no vento impetuoso, no terremoto ou no fogo que passaram diante da caverna onde ele estava. Mas o Senhor veio numa brisa suave, quase um sussurro, ensinando ao profeta que o poder divino não está apenas nas demonstrações grandiosas, mas também na voz mansa que fala ao coração. Ali, Elias recebeu novas instruções, inclusive para ungir Eliseu como seu sucessor. Quando encontrou Eliseu, este estava arando a terra com 12 juntas de bois. Elias lançou sobre ele seu manto, símbolo de autoridade e chamado profético. Eliseu entendeu de imediato, sacrificou os bois, queimou o equipamento de arar e seguiu Elias, deixando para trás sua antiga vida. Assim, a missão que começara solitária agora passava a outra geração, garantindo a continuidade da palavra profética em Israel. Ainda assim, Elias teve novos confrontos com Acabe e Jezabel, quando Nabote, dono de uma vinha cobiçada pelo rei, foi injustamente acusado e morto por ordem de Jezabel. Elias apareceu para pronunciar o juízo divino. Cães lamberiam o sangue de Acabe e devorariam o corpo de Jezabel. Era a sentença de um Deus justo, que não ignora o clamor dos inocentes. Com o tempo, as palavras do profeta se cumpriram. Acabe morreu em batalha, e cães lamberam seu sangue no lugar onde prostitutas se lavavam, como Elias havia anunciado. Jezabel, mais tarde, foi atirada de uma janela, e cães devoraram seu corpo, sem deixar quase nada para ser sepultado. Assim, a justiça divina se estabeleceu sobre aqueles que desafiaram o Senhor e conduziram Israel ao pecado. Chegou então o momento da partida de Elias. Sabendo que seria levado, ele viajou com Eliseu, cruzando o rio Jordão, após tocar suas águas com o manto, que as abriu em 2. Do outro lado, perguntou ao discípulo o que ele desejava receber.
Eliseu pediu porção dobrada de seu espírito, e Elias prometeu que seria concedido se ele o visse sendo levado. De repente, um carro de fogo com cavalos flamejantes apareceu, separando os dois, e Elias subiu ao céu num redemoinho, sem experimentar a morte. Eliseu, chorando, pegou o manto caído do mestre e voltou pelo mesmo caminho, agora investido da autoridade e do poder que haviam acompanhado Elias. A história de Elias não termina apenas como memória. Séculos depois, profetas anunciaram que alguém viria no espírito e no poder de Elias, para preparar o caminho do Messias. Esse alguém foi João Batista, cuja pregação firme e chamada ao arrependimento ecoaram a missão de Elias nas margens do Jordão. A vida de Elias nos deixa lições profundas. Ele nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando tudo ao redor parece ruir, a ter coragem para enfrentar a mentira e a injustiça, a orar com fé e perseverança, e a entender que Deus cuida dos seus servos nos momentos de fraqueza. Mostra também que o Senhor se revela não apenas no fogo e no vento, mas na brisa suave que fala à alma. Que sua justiça não falha, mesmo quando parece tardar. Que sua obra não depende de um só homem, pois o manto sempre passa adiante, de geração em geração. E, acima de tudo, Elias aponta para a esperança da vida eterna. Ele não conheceu a morte, mas foi levado ao céu, sinalizando que há mais além desta vida e que o poder de Deus vence não apenas a seca, os reis e os falsos deuses, mas também o próprio túmulo. Assim, a chama de Elias continua a arder através dos séculos, lembrando-nos de que o Senhor é Deus, que Ele reina sobre a história e que aqueles que confiam nele jamais serão envergonhados. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.